Olá, tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo hoje é O Inimigo Interno. Biblicamente, nós cremos que nós estamos num grande conflito. Olhando para o nosso dia a dia, nós vemos que nós estamos num grande conflito. E quando olhamos para a palavra de Deus e quando olhamos para nós, percebemos que esse grande conflito acontece em nós. Temos vontades de fazer algo que não é agradável aos olhos de Deus, vão nos prejudicar. Então, nós temos uma luta diária. A cada decisão que vamos tomar, lembramos da palavra do Senhor se a conhecemos. E há uma luta em nós entre fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do Senhor. Se decidimos fazer a vontade do Senhor, acontece em nós a santificação. Ela pode acontecer vários momentos no único dia. Mas hoje vamos relembrar o que a Bíblia diz sobre o inimigo interno. Convido você aí, se quiser acompanhar com a sua Bíblia, é muito oportuno. A palavra de Deus diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus queria evitar que eu e você, o ser humano, conhecêssemos o mal, porque conhecer o mal nos traz morte. O homem, infelizmente, o homem e a mulher, não deram ouvidos ao Senhor e agora eles deveriam morrer. Eles não morreram naquele dia, mas um substituto morreu. No capítulo 3, no verso 21 do livro de Gênesis, diz: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um animal morreu naquele dia, daquele animal foram retiradas as peles, aonde Deus fez roupa para o casal. Então, um substituto representando Jesus, o Cordeiro de Deus que viria, morreu naquele dia no lugar do ser humano. A partir daquele pecado, o homem agora passou a ter medo de Deus. Diz Adão: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, de uma natureza perfeita, de uma pessoa perfeita, agora o ser humano passou a ter uma natureza pecaminosa. E envolvido nessa natureza pecaminosa está o medo de Deus. Medo de Deus. Então, o espiritual foi danificado naquele dia, o mental também e o físico também. Começou a deteriorar, degenerar, diminuir a sua capacidade. Então, foi um impacto gigantesco. Era tudo isso que Deus queria evitar: conhecer o mal. Agora o homem passa a ter um inimigo interno. Seu corpo, seu mental, seu espiritual está danificado. É como se ele olhasse no espelho e conseguisse ali contemplar alguém ruim que está vindo contra ele. É como se ele conseguisse olhar no espelho e ver o seu reflexo como algo ruim. Essa é a luta até a volta de Jesus. O que resolve a situação só resolve na volta de Jesus. O que minimiza essa situação? Ouvir a voz do Espírito, ter contato com o livro do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada. E dessa forma nós vamos sufocando essa vontade de coisas erradas. Mas até quando vai essa luta? Até a volta de Jesus. Como somos nós ao nascermos? Eu nasci na iniquidade.
e em pecado me concebeu minha mãe. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque de dentro, olha Jesus dizendo, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério. E aí a lista continua nos versos seguintes. Olha a luta que Paulo diz que ele tem e nós temos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside aonde? Em mim. Até quando? Até a volta de Jesus e a glorificação. A luta é diária. 1 Coríntios 9. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançaram a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não, mas não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra de Deus está dizendo de maneira clara: há uma luta diária. Eu e você precisamos nos dominar. Eu e você precisamos lutar. Eu e você, Paulo está dizendo aí, ele esmurra o seu corpo para não seguir o caminho errado e seguir o caminho do assim diz o Senhor. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia. Batalha, esforço, irresistível energia. Quantos momentos? Todos os dias. Diante de uma alimentação, tenho vontade, e muitas vezes eu vou entender que sabor não está relacionado à saúde. Há momentos que sim, sim, mas há momentos que não. Sabor não está relacionado à saúde. E há uma luta. Há coisas visualmente que gosto de ver, mas vejo que aquilo vai me prejudicar. Cenas de violência, cenas de terror, quero ver, mas o assim diz o Senhor diz: não, isso não é puro, isso não é de boa fama. Então há uma luta diária. Quantos momentos? Todos os dias. Até quando? Até a volta de Jesus e a glorificação. Temos algo em específico a lutar. E é um pecado que é o 10º mandamento, que é o 10º mandamento que nos alerta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Quando esta o trai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o que? A morte. Lembra de Eva? Ela cobiçou o fruto. Aquele fruto é bonito, deve ser agradável, saboroso, vai me dar entendimento. Cobiçou. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O que esse estudo sobre a luta diária tem a ver com o nosso estudo sobre o livro de Josué? A história do povo de Deus ao entrar em Canaã. Quando o povo de Deus entrou em Canaã, foi ali a primeira conquista, Jericó. Houve outras conquistas? Sim. Entre elas, há um desafio em uma cidade chamada Ai. E ali, Deus deu a instrução. Eles deveriam não pegar nada do que tinha naquela cidade. Tudo estava condenado à destruição. E aquilo deveria ser uma lei, uma regra para todo o povo. Se alguém, uma única pessoa, participasse das coisas contaminadas, se apropriasse daquilo, quem iria sofrer? Todo o Israel. Então, essa história já nos lembra um outro aspecto. Há coisas que decidem errado.
que impactam não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas, a minha família, a igreja onde eu convivo, a sociedade onde estou, trabalho, estudo. Pecados que eu cometo impactam não só a mim, mas a outras pessoas. Esse homem que infelizmente violou a lei de Deus, a instrução de Deus, pela cobiça, se chama Acã, porque Acã tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, em outras palavras, a Bíblia diz que Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, através do pecado de um homem, todo Israel foi prejudicado. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente. A sua onisciência não é causativa. Não é porque eu conheço quem vai salvar e quem vai se perder que eu já vou decidir tudo. Não. Salvação é baseada em fatos. E um dos fatos é que Cristo morreu em nosso lugar. E hoje eu tenho a minha luta diária para seguir o caminho do Senhor. Deus conhece tudo, esquadrinhas o meu andar e meu deitar, conhece todos os meus caminhos, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, as intenções. Nós não devemos cobiçar. Então, para diminuir esse desafio da cobiça, devemos controlar os nossos olhos, nossa audição, nosso paladar, nossos sentidos. Respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Então, a cobiça, a cobiça. O mortal pecado que determinara a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos mais comuns e mais levianamente considerados entre todos os pecados. A enormidade deste pecado e seus terríveis resultados são a lição da história de Acã. Se olharmos a origem do pecado, o inimigo, Lúcifer, cobiçou a posição de Deus, o Criador. Então, não devemos subestimar esse pecado. Pelo pecado de um homem, o desprezar de Deus repousará sobre sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos incoerentemente que professam a Cristo. Estes são os que impedem as bênçãos de Deus de virem em Israel e acarretam fraqueza ao seu povo. Então, aqueles que estão já participando do povo de Deus, mas vivem uma vida incoerente com as assuntos do Senhor, esses devem ser os mais temidos. E se há conhecimento de uma falta, isso deve ser resolvido, porque isso limita as bênçãos de Deus sobre todo o grupo. Esse é o impacto do pecado de uma única pessoa. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O mundo nos valoriza pelo que temos. Deus nos valoriza pelo que nós somos. O mundo nos valoriza pela quantidade de posses, de dinheiro que temos. Deus nos valoriza pelo que nós somos. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Depois daquela derrota,
onde o poder de Deus se retirou pelo pecado de Acã, há uma nova oportunidade. Deus agora ordena a Josué que aprontem os homens de guerra, porque na segunda tentativa eles vão ter vitória. Ainda existia o quê? Esperança para Israel. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome, nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então, há uma preocupação em Josué. O que os outros povos vão dizer sobre o Senhor de Israel, que agora foi derrotado por um povo chamado povo de Ai? A honra do Senhor iria diminuir. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz que um pecado pode prejudicar a muitos, mas a palavra de Deus diz que também boas ações, a luz, de acordo com assim diz o Senhor, traz glória ao Pai que está nos céus. Que a minha decisão e a sua seja continuamente, através de boas ações, glorificar a Deus através da nossa vida e conduzir a outros também a glorificar a Deus através das ações que nós praticamos para com eles. Vamos orar? Grande Deus, nos ajuda a praticarmos boas ações, a estarmos distantes da cobiça e levar outras pessoas, assim como nós, a glorificar o Senhor, ao Deus do céu, todos os dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.